o uso de linguagens documentárias na indexação. E aí eu vou propor que a gente faça juntos a indexação de uma imagem utilizando esse tesauro que vocês já conhecem, já exploraram aí durante o exercício 7, tá? Então, um ponto interessante é que nós vamos aplicar a indexação num contexto muito próprio, que é um banco de fotos, né? Um banco de imagens. Eu não sei quem de vocês conhece, mas aqui a gente tem o iStock, né? Comentem aí para mim se alguém já conhece o iStock, se alguém colabora com o iStock. Daqui a pouco eu olho os comentários de vocês. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida e aqueles que puderem acessar, né, ou aí no celular ou no próprio computador, puderem acessar o iStock, eu vou disponibilizar aqui o link no nosso chat, rapidinho. Ah, que legal, Zaqueu, você conhece e é colaborador, muito bom. Tá aí o link para vocês acessarem o iStock. E o iStock, ele é um site onde fotógrafos profissionais e não profissionais, né, desenhistas, ilustradores, disponibilizam imagens para que essas imagens sejam vendidas e utilizadas das mais diversas formas. Essas imagens podem ser aí utilizadas em peças publicitárias, em sites, em cursos, né, uma série de aplicações aí. E é interessante que a gente encontre imagens de altíssima qualidade e uma cobertura imensa de assuntos, a gente pode verificar aqui. Então, acessem aí o iStock e vamos procurar imagens que tenham relação com o folclore brasileiro. O tema do nosso tesauro, né, a área coberta, o domínio do nosso tesauro, é cultura e folclore brasileiro. Então, vamos aí pesquisar algumas imagens que possam estar relacionadas à cultura e folclore brasileiro. Eu fiz alguns testes ontem e busquei, por exemplo, por festa junina, que é algo que se aproxima, né? E que tem bastante relação com a nossa cultura e o nosso folclore. Né? Pesquisem aí vocês. Né? Vejam o que vocês encontram, pode ser relacionado a qualquer outro tema, desde que dentro do domínio de cultura e folclore brasileiro. A gente verifica que com a busca desses dois termos, né, eu recupero aqui um número muito grande de imagens, todas muito relacionadas à minha pesquisa, né? Então, aqui a gente verificou os primeiros resultados de 100 páginas cheias de imagens, como essas aqui. Né? Então, vamos dar uma olhadinha em mais uma página aqui. E aí eu vou pedir que vocês, na busca de vocês, né, façam aí a busca de vocês, escolham uma imagem para a gente fazer a indexação juntos. Então, podem clicar na imagem, verificar aqui as informações sobre ela, mas escolham uma imagem e enviem um link aqui no nos nossos comentários. Tá? Quem puder acessar aí no computador, pega aqui o link aqui em cima de uma imagem relacionada à cultura e folclore brasileiro e cola o link aí no nosso chat. Olha, essa aqui eu acho bastante interessante, relacionada a esse tema que eu busquei. Vou colocar a minha aqui também. Vamos lá, naveguem mais um minutinho aí no iStock, vamos dando uma olhadinha nas fotos, né, nas imagens em geral. Agora eu vou buscar o termo quadrilha junina. E é interessante pensar que eu busquei o termo quadrilha, né, que é o nome da dança típica,
mas eu acrescentei o termo junina, porque o termo quadrilha, ele é bastante ambíguo, né? Então, ele pode trazer uma série de outras coisas. Aí a importância, como eu já fiz várias buscas relacionadas à festa junina, ele, quando eu buscar quadrilha, ele me traz a quadrilha junina, mas ele pode trazer outras imagens. E a importância da gente especificar melhor os termos, né? Qualificando os termos ou incluindo termos compostos, que geralmente são mais especializados. Olha que bonita essa imagem, essa foto. Eu vou dar uma olhadinha aqui, pegar uma sugestão de vocês, colocar mais essa minha aqui. Deixa eu ver, vou pegar... Vou escolher aqui uma sugestão de vocês. Deixa eu ver o que é essa imagem aqui sugerida. Então, maracatu rural, artistas no efeito de pintura. Olha, vamos acessar essa imagem aqui. Que eu acabei de colocar para vocês. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem e vamos ver aqui as palavras-chave que são utilizadas para essa imagem. A gente tem Brasil, cultura brasileira, maracatu, tradição, Nordeste, festa, cultura latino-americana, adulto, arte, cultura, espetáculo, carnaval do Brasil, comemoração, cena rural. A gente tem aqui várias palavras-chave que foram atribuídas aí pelo autor e muitas vezes editadas pelo editor do iStock, que pode fazer essa revisão. E a gente vai analisar, né? Vamos analisar essa imagem aqui. Deixa eu abrir ela maior. Ela está com a marca d'água, tá? Do iStock, porque a gente não adquiriu a imagem, então essa marca d'água fica aqui sobre a imagem, mas a gente ainda assim consegue visualizar. E nós podemos aí fazer uma análise da imagem, e aí falando um pouco sobre esse tema, análise de imagem, que é um tipo de análise para indexação mais complexa do que a análise textual, porque a gente pode observar os aspectos que estão evidentes, né, os aspectos denotativos, aquilo que a gente pode visualizar na composição dessa imagem, né? Então, por exemplo, pessoas, fantasias coloridas, rua, né? Tudo aquilo que a gente visualiza na composição da fotografia. E nós também podemos analisar os aspectos conotativos, né? Aqueles que nos permitem, a partir da interpretação, reconhecer o assunto dessa fotografia. Então, por exemplo, o termo maracatu, que representa aí essa cultura, ou esse estilo de manifestação cultural. Esse é um conceito que ele não está evidente de forma denotativa. É um conceito que a gente consegue observar a partir da compreensão dos aspectos conotativos da imagem. Existem vários autores que defendem metodologias de análise distintas, inclusive com quadros, com tabelas, com indicação bastante clara do que deve ser observado e de quais perguntas devem ser respondidas na análise da imagem. Tá? A gente tem toda uma linha de pesquisa voltada para a indexação de imagens e também de vídeos, mas observando as orientações gerais, a gente precisa necessariamente reconhecer esses aspectos que são evidentes e os aspectos que são interpretados, né, para definir o assunto da imagem. Então, eu vou pedir para vocês aí fazerem anotações ou marcarem aí na memória quais são os conceitos que estão presentes nessa imagem.
tanto observando esses aspectos denotativos quanto os aspectos conotativos. Vamos olhar, eu vou anotar aqui rapidamente alguns conceitos que eu consigo visualizar na análise. Né? Então, vamos juntos aí fazer essas anotações. Para que a gente possa, no momento da tradução, consultar o nosso tesauro e fazer a indexação dos conceitos que a gente visualizou na imagem. Eu vou fechar aqui e eu vou percorrer aqui a descrição dessa imagem, só para a gente ter um pouco mais de informações a respeito. Né? Então, a gente tem aqui na descrição que é uma imagem de Recife, né, Pernambuco, de 2018. É sempre importante a gente fazer anotações enquanto a gente faz a análise e a gente fazer o possível, né? Nós fazemos o possível para reconhecer todas as informações que estão vinculadas à imagem, que nos ajudam aí a fazer o reconhecimento do assunto, né? Porque muitas vezes o título da imagem ou até o próprio fotógrafo, né, qual é a linha de foto desse fotógrafo, muitas vezes essas informações dizem muito sobre o conteúdo da imagem. Né? Então, é uma imagem de Recife, de 2018, ali 12 de fevereiro, muito provavelmente carnaval, é uma manifestação cultural, e aqui a gente tem o nome do autor, né, ou quem detém os créditos da imagem, não necessariamente o fotógrafo. E aqui a gente tem as palavras-chave, né, que eu já mencionei um pouquinho, mas que a gente pode observar aí juntos mais uma vez. Façam anotações. E agora, com base nessa análise, né, bastante rápida que a gente fez, o que é interessante para complementar a nossa análise? Por exemplo, buscar o que é o maracatu rural. Né? O que é esse tipo de manifestação cultural? Se eu não sei sobre isso, é importante eu pesquisar a respeito, para eu conhecer esse conceito que tá na fotografia, vai ser utilizado na indexação, mas, por exemplo, eu não sei exatamente o que é essa manifestação cultural. Aí é importante a gente pesquisar, e pesquisar na web, né, em fontes confiáveis, ou mesmo a outros colegas, né, buscar com outros colegas ali mais experientes ou conhecedores do tema, entender completamente sobre os conceitos que estão presentes na imagem, porque isso vai nos ajudar na definição dos descritores. Tá? Aqui eu vou passar diretamente para o tesauro, para a gente fazer aí uma consulta junta ao tesauro, na tradução desses conceitos que eu identifiquei aqui na análise em termos que estão presentes e são autorizados pelo tesauro, mas na prática essa análise ela deve ser um pouco mais profunda, até que a gente se sinta confortável aí para definir os descritores da imagem. E aqui no nosso tesauro de cultura e folclore, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, nós temos um conjunto de termos, né? Eu já apresentei bem esse tesauro para vocês no vídeo, então eu não vou me deter a apresentações. Então, nós temos aqui vários termos distribuídos alfabeticamente aqui nessa forma de visualização que eu estou acessando, e é a busca desses termos mais adequados, a exploração do tesauro, a navegação pelo tesauro, que vai fazer com que eu encontre os melhores termos para traduzir os conceitos analisados. Então, um dos termos que está evidente é o termo fantasia. Então, aqui, vamos dar uma olhada se eu tenho o termo fantasia.
aqui eu tenho o termo fantasia e eu tenho, entre parênteses, traje, que é justamente uma desambiguação, que fantasia poderia, por exemplo, representar sonho, né? Uma fantasia, um sonho. E então eu posso ter o mesmo termo presente duas vezes num tesauro, né, quando ele tem conceitos diferentes. E aí, para estes casos, eu uso a desambiguação, indicando exatamente do que se refere o termo que eu estou acessando. Então, o termo fantasia traje, né, ele é traje usado pelos foliões e que reproduz o modelo de vestes de culturas ou épocas diversas, ou que representa objetos, ideias, figuras históricas, imaginárias, etc. Então, eu vejo que esse conceito que está presente na imagem, ele tem um termo adequado a ser utilizado de maneira autorizada se eu for fazer a indexação com base nesse tesauro de folclore e cultura popular brasileira, né? Então, esse pode ser definido como sendo aí fantasia traje, como sendo um dos meus descritores. E aí, né, a gente pode observar as relações desse termo com outros termos presentes no tesauro, né? Então, isso aqui pode me ajudar a ampliar, a melhorar a indexação, por exemplo, inserindo termos mais genéricos, né, para aumentar aí a extensão da minha indexação e tornar essa fotografia mais recuperável, ou pode permitir também aqui a indicação de algum termo associado, né? Então está falando de um personagem específico, tem uma máscara a ser retratada, deixa eu só colocar isso para cá, tem uma máscara que é retratada, tem alguma característica específica que é apresentada no tesauro aqui como um termo para que eu possa utilizar. Então, essa navegação ela é super importante porque ela vai me ajudar a definir melhores termos. E aí, em se tratando especificamente do iStock, né, que é um banco de imagens e que há a intenção de vender essas imagens, a indexação exaustiva ela é ainda mais importante, tá? No geral, a indexação de imagens ela já deve ser mais exaustiva. Tá? Isso já é uma orientação trazida pela literatura de que a gente deve ser mais exaustivo na indexação de imagens, porque a sua análise é tão subjetiva que eu devo, com a exaustividade, tentar representar todos os pontos de vista da análise da imagem, né? Então, definindo um número maior de termos, eu consigo cobrir melhor os assuntos presentes na imagem. E, como a gente está falando aqui de um banco de imagens, isso é ainda mais importante, né? Quanto mais a imagem for recuperada, é claro que adequadamente, não definir termos aleatórios, mas quanto mais a imagem for recuperada, mais ela pode ser adquirida, por exemplo, né? Que é há uma finalidade comercial no banco de imagens. Então, essa navegação pelos termos e a descoberta, a partir de um determinado termo, de novos termos que podem ser utilizados, é muito útil para esse caso. Tá ok? Eu vou voltar aqui no nosso índice e vou pegar um outro termo, que é o termo manifestação cultural, só para a gente fazer aqui mais uma rodada, né? Vamos ver se esse termo está presente. Não tem o termo manifestação cultural. Deixa eu buscar um outro termo. Com certeza tem um termo aqui similar. Vamos buscar cultura. Para a gente ver o que melhor a gente pode utilizar para representar manifestação cultural, cultura. Não temos o termo cultura. Será que está certo?
Bem, vamos continuar aqui explorando o tesauro. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte sistemática para a gente encontrar melhor o que representa aí essa manifestação, o que é essa expressão. Se vocês encontrarem aí um termo adequado, podem colocar aqui no chat, tá? Ou falar. Eu estou buscando um termo que seja capaz de representar esse conceito de cultura, né, que essa imagem traz, de manifestação, de expressão cultural. Eu vou buscar aqui o termo festa. Para ver o que a gente encontra, né? A gente tem diversos tipos de festas aqui. Voltando aqui na nossa imagem, é o maracatu, que tem aí relação com o carnaval, né? Então, não tem um termo específico relacionado à festa. Vamos olhar se a gente encontra aqui o termo maracatu especificamente. Aqui a gente tem o termo maracatu, maracatu de baque solto e maracatu de baque virado, né? Além disso, nós temos os não descritores, maracatu nação, né? Vejam que eles estão em itálico, e maracatu rural. Então, vamos começar aqui por maracatu. Folguedo inspirado na tradição africana, com seus préstitos que saem em cortejo nos dias do carnaval. Aqui na nossa imagem, né, a gente realmente parece um cortejo, né, onde ali nós temos os participantes caminhando pela rua, e essa é a definição genérica de maracatu. Maracatu é um termo que a gente pode inserir nessa indexação aí com o uso do tesauro, naturalmente, e nós temos dois tipos específicos de maracatus que a gente pode verificar aqui. Qual que seria o mais adequado? Aqui a gente tem o maracatu dos engenhos pernambucanos, que apresenta geralmente com caboclos de lança, caboclos de pena, né, os tipos específicos, entoam músicas, etc. Vamos dar uma olhadinha aqui no maracatu de baque virado. Representando a nação africana, apresenta-se com rei e rainha, figuras da corte, conduzindo uma calunga, ala do batuque. Vamos verificar que se tem aqui a condução de... Analisando, né, e olhando assim muito rapidamente essas duas definições, e até confirmando pela descrição que a gente tem aqui, de maracatu rural, a gente pode acrescentar o termo maracatu de baque solto, que diz respeito aí ao maracatu rural presente nessa fotografia. E aí vale o comentário que a gente tem aqui o termo maracatu rural, muito provavelmente esse é um termo que é utilizado por alguma região específica do Brasil ou por alguns conhecedores desse tipo de cultura. Então, esse termo, que é o termo não autorizado do tesauro, né? Quando eu acesso ele aqui, ele me diz que eu devo utilizar maracatu de baque solto, ele não é um termo que seja excluído completamente da possibilidade
na indexação. Algumas pessoas certamente conhecem maracatu de baque solto por maracatu rural, como o caso que a gente viu aqui no na nossa própria fotografia que está sendo indexada, né? Esse é o termo utilizado aqui, né? Se a gente verificar aqui. O que acontece? Se a gente tem a orientação de utilizar apenas os termos que são autorizados pelo tesauro, a gente não vai poder acrescentar o termo maracatu rural e vai acrescentar o termo maracatu de baque solto. Agora, se a gente está utilizando o tesauro como um acessório que vai nos orientar, vai nos ajudar no levantamento de descritores que podem ser utilizados na indexação, por exemplo, nesse caso da indexação do banco de imagens iStock, a gente pode, inclusive, utilizar o termo maracatu rural, tá? Porque a gente está utilizando o tesauro nesse sentido como uma fonte para consulta e indicação de termos que são aí vindos do folclore e da cultura popular brasileira. Tá? Então, a gente precisa observar bastante essa a orientação que vai vir com a política de indexação da unidade de informação, que vai vir, por exemplo, com a política de indexação de um site, de uma base de dados, ou o que quer que seja a unidade de informação. A gente vai ter a orientação adequada de como realizar a indexação, se eu devo utilizar um vocabulário controlado específico, um tesauro específico, ou se eu posso consultar algumas fontes para sugestão de mais termos, para tornar a indexação mais exaustiva. Então, essa orientação ela vai ser fundamental para me dizer como deve ser a definição dos termos no momento em que eu vou fazer a tradução. Tá? Então, o momento da tradução, que é o momento em que eu vou transformar aqueles conceitos que eu consegui observar na minha análise em descritores, em termos usados para indexação, nesse momento eu posso ter orientações específicas vindas por parte da gestão da unidade de informação. E essas orientações, elas devem ser seguidas para manter a uniformidade, a coerência na indexação, porque essas orientações estão alinhadas com o desejo dos usuários, né, dos consumidores daquela informação que vai ser indexada. Então, é bem importante a gente saber qual é a orientação por trás da unidade de informação, né, dada pela unidade de informação, para que a gente faça uma tradução adequada, consultando ou não uma outra fonte ou um instrumento como um tesauro. Aqui a gente está consultando o tesauro, né, que é uma linguagem documentária própria para indexação, para que a gente se aprofunde melhor e encontre mais descritores para indexar a imagem no banco de imagens. No nosso exercício, por exemplo, a orientação que eu dei para vocês é que vocês deveriam utilizar apenas termos autorizados no tesauro. Tá? Então, os termos que não são autorizados, né, como esse daqui, eles não podem ser incluídos na indexação nesse caso. Eu falei bastante sobre isso também no nosso vídeo. E dessa maneira, né, navegando pelo tesauro, buscando pelos conceitos que eu anotei durante a minha análise, reconhecendo as relações desses termos com outros termos que estão presentes no tesauro, por exemplo, aqui calunga. Essa navegação vai me permitir dominar cada vez mais esse assunto e encontrar termos adequados que possam ser usados na indexação. E isso costuma, né, o uso de uma linguagem documentária costuma auxiliar muito o indexador que não domina aquele assunto. Né? Então, por exemplo, ali a gente está consultando uma imagem que tem uma descrição e, inclusive, já tem palavras-chave. Se aquela imagem, né, se essa imagem ela fosse nos apresentada apenas dessa forma, é claro que seria necessário fazer uma pesquisa, reconhecer qual é o conceito por trás dessa imagem e, por exemplo, ao navegar no tesauro, reconhecer que é maracatu, né, que é uma indicação mais clara, ao reconhecer que esse conceito maracatu está presente, eu posso não saber que existem tipos de maracatus diferentes. E ao navegar no tesauro, eu tenho essa indicação.
né? Então, essa possibilidade, com os termos específicos e termos associados apresentados pela linguagem documentária, melhora e facilita a etapa de tradução que vai ser realizada pelo indexador.